sou professor neste semestre de Teologia do Antigo Testamento. Então, a minha proposta é apresentar uma contribuição de dentro, a partir do meu tema, que responda e contribua para o grande tema que foi apresentado. Antes de iniciar e de apresentar as propostas que eu trouxe, o nosso tema, como foi apresentado, Igreja, Sociedade, Desafios Atuais. E o tema de hoje, que eu dou início agora, é Religião e Inclusão. Então, de antemão, nós já estamos entendendo que a inclusão é um desafio. E também estamos entendendo, de antemão, que a religião, ou mais propriamente nós aqui, né, igreja, portanto, membro, né, parte, representante do grupo religioso, temos uma resposta a dar. Né? Poderíamos também fazer um questionamento a respeito do porquê inclusão. Né? Por que inclusão é um problema? Por que inclusão é um desafio? Ora, inclusão significa colocar para dentro, dar participação, permitir e dar acesso a todas as pessoas, aos bens, aos direitos, às garantias. Se nós estamos colocando inclusão como um problema, ou como um desafio, é porque tem um problema. E o problema se chama exclusão. E exclusão é o contrário de inclusão. Exclusão significa pôr para fora, expulsar, né? Não respeitar direitos, não distribuir os bens, os serviços, as garantias da sociedade. Por que isso acontece? Acontece porque os bens são limitados e as pessoas são diferentes. Então, toda a sociedade humana conhecida na história, quer seja da Europa, da América, do presente, do passado, produz exclusão. Em toda a sociedade haverá grupos excluídos, que não terão os mesmos acessos aos direitos, aos benefícios, aos bens, aos valores, aos recursos, aos espaços. Em toda a sociedade haverá grupo. O Antigo Testamento, né, em nome de quem eu falo aqui hoje, o Antigo Testamento reconhece esse problema. Quando ele fala, por exemplo, das viúvas, órfãos e estrangeiros. Então, ela reconhece que mesmo o povo do Antigo Testamento, vivendo a lei de Deus, vivendo de acordo com a lei de Deus, teria que contemplar certos grupos sociais que, de si mesmos, a partir de seus próprios recursos e oportunidades, não teriam acesso aos bens disponíveis. Portanto, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres, deveriam merecer a atenção especial da sociedade. Esses grupos que normalmente não têm acesso aos bens são chamados na sociologia de minorias. E aqui eu queria fazer uma pontuação ainda conceitual antes de a gente apresentar as teses, né, que serão apresentadas. Quando nós dizemos minorias, vocês podem pensar que são grupos pequenos, mas esta é uma falsa compreensão. Quando se diz minoria no conceito sociológico, significa não apenas grupo pequeno. Por exemplo, os indígenas do Brasil são um grupo pequeno, dentro do conjunto da população brasileira. Uma porcentagem muito pequena, quase desconsiderável. Se pensarmos em ciganos, são uma minoria numérica. Mas se pensarmos, por exemplo, em negros, mulheres, né? não se trata de um grupo pequeno, mas que de alguma forma tem sido seus acessos, seus direitos, suas garantias cerceadas, né? E, portanto, se tornam sociologicamente uma minoria. Então, é desta minoria que eu quero, a partir deste conceito de minoria, né, é que eu quero aqui, então, colocar a minha contribuição. Né? Então, que contribuição a teologia do Antigo Testamento pode dar ao tema da inclusão? Eu escolhi um desses grupos, o grupo das mulheres, e a partir desta expressão auxiliadora idônea, que é, digamos, o ponto de partida para a compreensão da
dignidade humana, a criação do ser humano, os valores do ser humano, e também tem sido ponto de partida para diversas teologias que preservam, sustentam e mantêm o cerceamento da mulher na sociedade e na igreja, né? Então, por esta razão, é que eu escolhi esta expressão, né? Algumas perguntas que nós podemos colocar: o que significa essa expressão auxiliadora idônea? E o Senhor fez uma auxiliadora idônea e a trouxe para Adão. A mulher foi criada por Deus para ser apenas uma ajudante do homem? Será que a tarefa principal, o projeto principal de Deus na criação é para o homem, e neste projeto a mulher faz apenas um papel secundário? A maneira tradicional de compreender essa expressão tem favorecido discriminação, violências contra a mulher? Será que há violência contra a mulher, desrespeito contra as mulheres, até mesmo, quem sabe, nos espaços sagrados das nossas igrejas, das nossas famílias? É uma pergunta, né? E como nós podemos, então, corrigir esta interpretação? Então, é isso que eu quero fazer com vocês agora. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que há dois relatos da criação. Um que trata sobre, né, Gênesis 1, 26 e sequência, que trata da criação do homem e da mulher à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Nesse primeiro relato não se faz nenhuma diferença entre homem e mulher, ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Os mandatos culturais são emitidos, expedidos igualmente para homem e mulher. Dominem, multipliquem-se, vivam, governem, cuidem. Tudo que Deus fala ali é para homem e mulher. Não há nenhum lapso temporal entre o homem e a mulher. Porém, nós chegamos em Gênesis 2, especialmente a partir do versículo 16, por ali, e tem um outro relato da criação, do ser humano. E nesse relato, o homem é criado primeiro, desenvolve uma série de tarefas em primeiro lugar, se dá conta da sua solidão. Deus não fala para ele que ele está sozinho. Deus cria o homem, bota ele no jardim e fala: meu filho, vai trabalhar, vai dar nome aos animais. E ele vai faceiro. E nessa atividade do homem, ele se descobre só. Parece que Deus permite o homem se questionar a respeito da sua própria solidão. E sem que o homem reclame ou peça nada para Deus, Deus próprio toma a iniciativa de fazer, com o homem dormindo, né, para não atrapalhar, não dar palpite, né, com o homem dormindo, faz então a mulher e a traz para ele. E quando ele a vê, ele pronuncia a primeira grande poesia da Bíblia, né? Uau! Afinal, o hebraico não consegue dizer tudo isso, né? Mas ele diz: afinal, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada Isha, porque de Ish foi tomado. Então tem aqui um trocadilho em hebraico que a gente não consegue reproduzir adequadamente em português. As nossas Bíblias dizem varoa e varão, né? Mas varoa e varão não é uma palavra muito popular, né? Só se fala na igreja, varão e varoa, né? Então, o hebraico diz isso aqui, né? Ele ficou tão, digamos, admirado com aquilo que Deus havia feito, que ele diz: finalmente, ela será chamada Isha, porque de Ish foi tomado, né? Então, aos animais ele havia dado o nome, porém, diante da mulher, ele solta, digamos, um brado de êxtase, de alegria, de admiração, e se reconhece nela, porém diferente, porque ele fala Ish e Isha, né? Como se fosse a sua contraparte. Então, é a partir daqui que nós temos que analisar esta expressão retratada aqui belamente por Michelangelo. Bom, vamos fazer aqui uma comparação de versões e ver como as versões em português tentam interpretar esta expressão que eu vou trazer para vocês. A Corrigida Fiel fala ajudadora idônea, a Revista Atualizada auxiliadora idônea, a Adjutora como diante dele, olha que interessante, né? Como diante dele. Uma tradução ali mais moderna fala uma companhia apropriada para ele. A linguagem de hoje, alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. A nova versão, a nova Bíblia Viva, uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. A Bíblia de Jerusalém, uma auxiliar que lhe corresponda.
a Bíblia Mensagem, alguém que o ajude e faça companhia para ele, olha quantas deduções, né? Quantas deduções. E na versão católica, uma ajuda que lhe seja adequada, a Bíblia hebraica, uma companheira frente a ele, e, por fim, uma Bíblia literal também, farei para ele auxílio como defronte dele. Vou apresentar para vocês rapidamente, deixar as outras questões para perguntas, né? O que essas expressões significam. Em hebraico, essa expressão é dita ezer kenegdo. Essa expressão só ocorre neste lugar, né? Porém, são duas palavras, é uma expressão. A palavra ezer é usada pouco no Antigo Testamento, cerca de 20 vezes, 21 vezes, dependendo das acepções consideradas, e na maior parte das vezes se refere a Deus. Deus é o ezer do homem, né? Então, ezer significa ajuda, socorro, auxílio, proteção, defesa, né? Diversos versículos aqui, onde você pode ver a palavra ezer. Vamos pegar aqui, por exemplo, nos Salmos, né? Deus é o ezer do órfão. Senhor, tu és o meu ezer. Ele, Deus, é o nosso ezer e o nosso escudo. Eis que Deus é o meu ezer. Ele é o meu ezer e o meu libertador, né? Então, diversas expressões em que, na maioria absoluta das vezes, né, 60%, 70% das vezes, se refere a Deus. A segunda expressão é muito interessante porque ela é uma preposição. A primeira parte significa como e a segunda parte significa na frente de. Então, não é nenhuma questão de colocar a mulher ao lado do homem, né, como se fosse parceira ou companhia, como foi colocado ali. Mas colocar a mulher como frente a frente, no sentido de correspondência, no sentido de à altura de. Aqui tem uns rabinos um pouco atrevidos, né, que dizem que a expressão em frente de significa contra o homem, que Deus colocou a mulher contra o homem. Se o homem for bom, ela é uma bênção para ele. Se o homem for mau, ela se torna um problema para ele, porque ela é contra o homem. Mas, na verdade, isso é apenas intriga da oposição, né? A palavra significa na frente do homem. Alguém a quem o homem pode olhar na mesma altura e reconhecer-se plenamente nela como seu complemento. Bom, enfim, com esta breve expressão, né, do hebraico, nós podemos concluir que esta expressão auxiliar idônea não permite nenhuma base, nenhuma interpretação, nenhuma inferência de subordinação, de dominação, de diferenciação, né? E com isso podemos voltar ao relato da primeira criação, quando se diz que Deus criou, macho e fêmea os criou, à sua imagem e semelhança os criou. Bom, essa breve contribuição é apenas para dizer que nós temos fundamentos teológicos, desde o Antigo Testamento, desde os primórdios, de os princípios, o livro dos princípios, para reler a teologia que tem sido praticada, os espaços que têm sido negados às mulheres em todos os âmbitos da sociedade, inclusive missões, igreja, ministérios e tudo mais, né? E a partir de uma leitura adequada das Escrituras, reposicionarmos a nossa teologia, a nossa prática, nossas igrejas, nossos ministérios, e com isso orientarmos a sociedade com respeito à inclusão, sendo nós mesmos, igreja, né? Igreja e inclusão, religião e inclusão, um exemplo daquilo que Paulo falou: em Cristo não há homem nem mulher, né? A mulher procede do homem, mas o homem também procede da mulher, e ambos são um no Senhor. Então, em rapidíssimas palavras, né, para respeitar o tempo, seria essa a contribuição da teologia do Antigo Testamento para o tema da inclusão. Obrigado.